Tá começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Rafa e hoje vamos falar sobre um assunto que vai te ajudar a ter mais noites tranquilas. Sim, estou falando de AIOps, que vem revolucionando aí gestões de TI. E para ajudar com os pitacos de hoje, eu tô aqui com o meu amigo Ângelo. Bora para mais um? Bora, falaram que era pra dormir melhor, eu tô com um filho recém-nascido em casa, eu vim correndo. Boa, boa. E o convidado de hoje é o Felipe Teixeira, o nosso especialista aí, arquiteto de soluções na DTI. Bem-vindo. Opa, bem-vindo. Obrigadão pelo convite aí. Vamos conversar um pouquinho, desvendar o que é esse AIOps aí. Bora. Então, assim, para começar, acho que é interessante a gente definir, né? O que é o AIOps, como ele funciona e também o que ele se diferencia, né, de outras, do monitoramento tradicional, por assim dizer. Então, esse termo AIOps é um termo relativamente, não é novo, é um termo mais antigo, né? A Gartner divulgou ele em 2016, começou a trabalhar. Antigo assim, né? Nas métricas de TI, né? Exatamente, porque antigo eu sou antigo, né? Não é tão antigo assim. Então, 2016, 2017, ele começou a cunhar, já começou a sair em alguns daqueles relatórios que eles fazem anuais, e uma das tendências lá era o AIOps. E o que é o AIOps? É nada mais do que juntar Big Data, Machine Learning, monitoramento e, obviamente, tomar ações em cima disso dentro da operação de TI. Né? A gente tem toda aquela família Ops, né? DevOps, DevSecOps, MLOps e Ops por fora, e vem mais o AIOps para contribuir nessa grande família e aí entregar alguma coisa junto com isso relacionado, usando a inteligência artificial como ferramenta de entrega. Né? Legal. Quando a primeira vez que eu ouvi esse termo, eu achei que o produto final seria inteligência artificial puramente. Aí você só usaria quando você estivesse entregando inteligência artificial. Então, pelo que você está falando, não, né? A gente pode usar o AIOps para entregar um projeto de software tradicional também. Na verdade, tu não vai usar, tu pode usar. Pode ser uma ferramenta de entrega, mas o conceito não é uma ferramenta de entrega, mas sim tu criar um mecanismo de monitoramento da tua operação. E aí a gente está falando de operação, e aí é um dos primeiros problemas que ela vem resolver, que é a complexidade, por exemplo, da cloud. Eu hoje trabalho num cliente dentro da DTI, que a gente está num caminho, por exemplo, de ser multi-cloud. A gente era especialista Azure, e agora a gente está agregando mais 2 ambientes, 2 providers de cloud, e o monitoramento disso acaba sendo caro e complexo. Uma complexidade muito grande. A gente precisa de uma resposta muito grande, muito rápida. Os ambientes têm que ter alta disponibilidade e assim por diante. Então, o AIOps é usar a inteligência artificial de forma de tu monitorar e aí ter uma resposta mais assertiva e mais rápida para te poder resolver um problema, fazer troubleshooting. Aí vai depender de cada cenário. Legal, beleza. Mas assim, para o time de desenvolvimento, o que muda no dia a dia eu atuar num projeto que tem AIOps e não? Por que eu vou ter noites mais tranquilas? Pegando o cenário lá que eu falei da complexidade dos multiclouds ou ambientes mais complexos, ferramentas mais complexas e essa alta disponibilidade, tu vai precisar de alguma forma monitorar isso. E tu vai precisar que pessoas estejam olhando para esse monitoramento, analisando o log, numa eventual falha, num eventual problema. Eu preciso de pessoas olhando e pessoas com atenção. E aí vamos pensar um cenário assim, eu tenho o meu produto onde eu tenho um e-commerce, que eu acho que é o melhor exemplo. Eu tenho um e-commerce e está chegando a Black Friday e eu tenho que ter uma disponibilidade de quase 100%, porque eu não posso perder venda e assim por diante. Então eu preciso de uma equipe toda, virando 24/7, durante o período de Black Friday, por exemplo, para manter aquele serviço em pé. Fazer deploy. Ainda mais que agora Black Friday dura o mês inteiro. Isso 2 meses de Black Friday, exatamente. Então tu precisa de... Lógico, é um exemplo, mas tu vai precisar de disponibilidade e dessa atenção durante todo o período, né? Todo o tempo que tu tá fazendo isso. E aí tu precisa de pessoas olhando, pessoas analisando o log, vendo quais foram... Caiu o servidor, caiu uma conexão, tive um problema de networking e assim por diante. Então eu preciso de pessoas olhando e aí que entra a inteligência artificial. Porque ela vai estar olhando para ti isso. Então como eu uso ferramentas, eu vou ter lá algum recurso que vai estar captando todos os logs, por exemplo. Todos os logs de todas as ferramentas que eu tenho vão estar sendo concentradas dentro de um grande cluster de informação, por exemplo. E aí eu tenho essa inteligência artificial olhando para dentro desse cluster e aí fazendo esses troubleshootings, fazendo essas avaliações, digamos assim, em tempo real. Né? E aí o barato, por exemplo, da implantação, do uso da AIOps, é que tu pode ter isso, ele te dando um feedback de prevendo, ter uma previsibilidade lá na frente de está tendo uma oscilação na rede, quer dizer que talvez eu vou ter uma perda de pacote, ou o servidor vai cair, ou qualquer problema assim. Você consegue usar AI para fazer análise preditiva. Exatamente.
E aí ela pode tomar uma ação por ti e, sei lá, escalar um servidor novo ou trocar uma rede ou assim por diante, ou ele pode te avisar com alerta. Um exemplo pontual, assim, por exemplo, Kubernetes é uma ferramenta amplamente utilizada no mercado hoje e o Kubernetes já tem recursos ali que se passar de 80%, é tudo configurável, né? Mas extrapolou um determinado limite de processamento, já escala os pods, já consegue escalar a sua aplicação. Isso é um exemplo pequeno do que a AIOps pode fazer. Se pegar essas ferramentas, vamos pegar o K8s, ele já tem essa estrutura de fazer escalabilidade, de subir, de descer, de reduzir, mas num eventual saiu do ar. Vamos pegar assim. Ele não conseguiu escalar e morreu o serviço. O serviço não está mais funcionando. Vai ter que vir alguém, lá vamos falar no ambiente de cloud, né? Vai ter que vir alguém do SRE e fazer uma análise, né? Vai ter que subir um novo servidor, vai ter que mover os pods para outro lugar, ou subir aquele servidor lá, ou trocar uma configuração identificar se foi um problema de infra, um problema de aplicação, um problema, sei lá, de quê, de rede. Né? Exatamente. E aí tomar uma ação em cima daquilo para poder fazer aquele serviço, aquele recurso voltar à vida e continuar o processo. Se fosse um negócio tão simples quanto aumentar pod, tudo bem. O Kubernetes resolve sozinho. Exatamente. Aí a AIOps vai além, né? Vai além disso, né? Acho que assim, o grande barato, que é um pouco do que a gente está tentando trabalhar dentro do contexto que eu estou trabalhando, que é justamente fazer esse troubleshooting das coisas que estão acontecendo. Cara, você tá falando aí, eu tô pensando assim, várias vertentes assim, do que isso pode trazer pra gente. Primeiro, a gente fala sobre AIOps, mas antes disso você tem que ter um caminhão de coisas pra você conseguir chegar lá, né? Não é simplesmente, eu tô implantando um sistema novo que eu quero colocar AIOps. Não dá, cara. Você tem que ter muito dado, muita observabilidade, um time com cultura, com processos bem definidos. Dá pra enumerar um caminhão de coisas aqui antes que a gente tem que ter, né? Vamos lá. Eu sempre vou tentar trazer pra minha realidade que é cloud, né? Hoje eu trabalho num time de cloud, dentro de um cliente, onde a gente trabalha basicamente com o estado da arte em cloud, com melhores práticas, uma equipe altamente qualificada e assim por diante. Que paraíso, hein? É bom porque eu já saí e pedi pra voltar, porque é muito bom, é muito bom. Então, tu tem que ter os teus processos já bem definidos. Né? Eu não posso ter, por exemplo, aquele recurso colocado de qualquer jeito dentro. Vou pegar Azure, que é o meu dia a dia, Azure, né? Especialidade Azure. Então eu não posso ter meu recurso dentro da Azure de qualquer jeito, com configurações qualquer, daí eu não tenho monitoramento configurado, eu não tenho nada configurado. Como tudo, não vai ter milagre, né? O AIOps não vai fazer milagre e resolver todos os seus problemas magicamente, né? Então acho que tem que ter, e aí é para onde a gente está caminhando dentro desse cliente, que é, a gente tem um nível de maturidade, os processos já estão definidos, os projetos já estão escritos e implementados. Então a gente tem muito volume de dado e aí vem dentro dos pilares da implantação do AIOps, né? Tu tem que ter uma boa coleta de dados. Então tu tem que ter log de tudo e esse log tem que estar sendo armazenado em algum lugar único ou algum lugar onde tu consiga tratar esse dado. E aí em cima desse dado tu tem que ter tuas ferramentas de machine learning ou qualquer outra ferramenta de AI para fazer análise disso. Você tem que ter um preparo desses dados também, exatamente. Antes dessa etapa. Exatamente. Então, tu tem que ter os dados. Para te ter os dados, tu tem que ter boas ferramentas de monitoramento, bons logs configurados, tudo que tu tiver dentro tem que estar sendo monitorado de alguma forma. Tu tendo o dado, aí sim tu aplica uma análise, e aí depois que tu tem essa análise, aí tu vai começar a ter detecção de anomalias, aí tu vai ter que começar a configurar as tuas automações para te dizer para a inteligência artificial tu vai tomar, até aqui tu toma ação, daqui em diante tu vai me alertar, ou tu vai só me alertar, e aí vai também um pouquinho da maturidade dessa implantação, onde eu vou, num primeiro momento, tu só me alerta, e aí a equipe vai lá e vai tomar ação de, sei lá, fazer o que tiver que fazer. Não, agora os alertas estão melhorando, e o nível de alerta com poucos falsos positivos, e aí eu vou começar a ter mais... Mas eu já ia comentar sobre isso. A AIOps, ela melhora, inclusive, o nosso nível de alerta, né? Você não tem toda hora um alerta que é um falso positivo. A AIOps consegue. Tem muitos estudos, assim, como eu disse, é um termo velho, com muitas aspas, né? Então, o pessoal fala em torno de 30% a 50% menos
falsos positivos em alertas. Isso, Metade. metade. Então é um número bem expressivo, né? E aí vem um pouquinho da pergunta lá, por que melhora a vida do... Dá pra dormir bem mais. Dá pra dormir um pouquinho mais, exatamente, né? Pode atrapalhar também, né? Que vai acabar os promobug da madrugada. Mas é bom, isso não é ruim, né? Sobre essa parte de dados, a gente tem uma frase, eu já devo ter falado várias vezes aqui no podcast, que é Garbage in, Garbage out, né? Então, eu acho que eu consigo ver isso muito claramente no AI Ops, porque você depende de ter uma boa qualidade de dados, né? Ao ponto de que, pelo que eu entendi, e se você tiver dados com baixa qualidade, dados errados, você pode fazer com que o seu aprendizado seja errado, que faça tomar uma ação que fosse inesperada, por exemplo, né? Aí eu queria entender o quão errado isso pode dar, né? E se você tem alguma experiência negativa, de repente? Vamos lá. O processo que eu estou hoje aí é um processo de implantação, definição e implantação. A gente fez algumas POCs, algumas coisas assim que já deram alguns resultados. Mas lógico, algo muito pequeno ainda, até porque o volume de dados que a gente tem é muito grande e não é um processo barato. A implantação disso não é um processo barato, né? Então ela tem um recurso que é caro, né, do recurso, sei lá, de inteligência artificial, de processamento, tráfego de rede, tudo isso tu vai pagar dentro do teu custo. Então tem esse problema do custo. E muitas vezes depende do real time, né, que Exatamente. ainda eleva os custos ao outro Exatamente, nível. né? Então, e aí, respondendo um pouco da pergunta dos problemas, tu tem um volume muito grande de dado e aí tu tem que, além de aplicar o machine learning para te começar a depurar aquele dado, tu tem que começar a fazer uma limpeza desse dado. Porque tem de tudo lá, tem trace tem log de coisas sendo armazenadas no banco, tem trace de dados, não tem só problemas ali dentro. E tu tem que começar a fazer todo esse refinamento até para poder chegar lá dentro dos 50% de menos falsos alertas dentro do teu ambiente, né? Então ele não é um processo rápido, né? Ele é um processo um pouco mais longo. E aí também voltando a um pouco da que a gente começou a falar antes, da maturidade do time que vai tocar esse processo de implantação, digamos assim, do IOPS, né? Você começou a mencionar aí que é um processo caro, depende de alguns recursos, e você falou também que o dia a dia hoje tá com Azure, né? Apesar de que multi-cloud. tá passando para um ambiente multi-cloud, aí é o caos total, né? Cara, e aí, dentro da Azure, a gente tem ferramentas específicas para trabalhar com AIOps? Eu tô entendendo que dentro da AIOps você tem que ter ali uma entrada de dados, observabilidade, log, bons logs, bom monitoramento. Tem que ter uma engine de processamento, de saber interpretar isso tudo, saber entender o que está acontecendo, e tem que ter uma saída ali que é uma atuação, uma automação, onde a própria AI toma a decisão do que tem que ser feito. Tem alguma ferramenta que faz isso tudo? Tem ferramentas específicas para cada parte desse processo? Tem, assim, ferramentas, vamos lá. A gente tem ferramentas de mercado que fazem isso. Então tem algumas boas ferramentas de mercado. Tem os seus custos, obviamente, como todas as ferramentas. Tá. Não, então tá bom. Então, a Datadog tem, hoje acho que a IBM tem um recurso muito bom de IOPS. Eles vendem um processo muito bom. E a Datadog também é outra que tem um processo bem consolidado de ferramentas. E aí, quando a gente fala de multi-cloud, ela consegue fazer essa caminhada de conectar em Azure, em AWS, em Google, em qualquer IBM, qualquer outro, Oracle. De ter uma ferramenta externa é que no ambiente multi-cloud você consegue usar a mesma coisa. Mas aí você tá lá na Azure, por exemplo, se você fizesse tudo dentro da Application Insights, você não ia conseguir pegar o Application Insights e plugar na AWS, né? Consegue? Olha, rapaz! Consegue. Que legal. Consegue. Não sabia que tinha. O Application Insights em si até não, mas assim, tu pega, por exemplo, o Log Analytics, né, Workspace, né, que é onde vai ficar os teus logs todos armazenados. Então ele tem uma série de storage accounts, tem uma série de ferramentas e tu configura o teu ambiente de forma que tudo que está sendo gerado vai ser armazenado dentro desse cara aqui. E aí tu consegue criar gatilhos ou criar pontos de entradas para outros recursos, por exemplo, e armazenar tudo ali dentro. Aí falando da Azure, tu pode construir tudo isso dentro da AWS, tu pode construir tudo isso dentro da Azure, o Log Analytics Workspace, tu vai ter o AI Factory, acho que é o nome, se não me engano, e aí tu vai ter outras ferramentas de monitoramento, e aí tu vai ter essas ferramentas todas dentro dela, e aí logicamente tu vai ter que construir. E aí, voltando um pouco do assunto de custo, tempo, etc e tal, tu vai ter que construir isso tudo, e obviamente isso leva tempo. A ferramenta pronta, ela só te tem lá os endpoints, tu vai fazer as tuas conexões e vai armazenar lá dentro. Então vai depender muito de qual é a política da empresa na qual tu tá. O velho trade-off, né? Vou pegar um negócio no mercado, que geralmente é caro, ou vou tentar construir, mas por melhor
programador que você é o cara super arquiteto, nível sênior, mas, cara, você tá construindo pela primeira vez um negócio que a Datadog tá fazendo há anos, Exatamente. sabe? Com certeza deve estar mais robusto. Vai depender muito da maturidade do projeto, qual é a necessidade que a empresa vai estar querendo com aquilo, né? Na parte dos modelos, quais modelos são mais utilizados? Você falou que você tem uma solução customizada, né? Que você não está utilizando um produto. E eu tenho uma curiosidade de entender como é que funciona eu pegar um modelo para utilizar dentro de um projeto de AIOps. Você precisa treinar esse modelo com seus dados, né? Você tem que fazer um fine-tune. Como é que é esse processo? É como se fosse... Daí é o padrão de qualquer ferramenta de inteligência artificial, né? Tem 3 ou 4 modelos, assim, já mais ou menos preparado, que normalmente as pessoas usam. E aí tu vai fazer o refinamento comum, padrão de qualquer ferramenta, assim. Roda o Machine Learning. Roda o Machine Learning, vai fazendo... Provavelmente dá para usar algoritmo de aprendizado supervisionado, não supervisionado. Aí É o mundo da AI. O mundo da AI, exatamente. Aplicado ali em processamento de dados, processamento de dados. E, na verdade, é processamento de log, né? Monitoramento de log. Com IA generativa, Deep Learning. Era a minha próxima pergunta, vai. Bora! Você acredita que isso cada vez vai aumentar mais a complexidade desses modelos a ponto que você cada vez vai estar lidando com caixas pretas? A ponto dos desenvolvedores que estão nesse projeto, eles não entenderem como uma decisão foi tomada? Quando a gente está nesse processo de implantação do IOPS, como a gente está mexendo com recursos que são críticos, essa é a melhor palavra, né? É um servidor que está no ar, é uma aplicação em produção, às vezes volume grande de dinheiro sendo movimentado, por exemplo, no exemplo do e-commerce, né? Então, tem uma questão de confiança. O IOPS, ele tem que te garantir e tu tem que ter confiança naquilo que está acontecendo. E aí vem um pouquinho daquele conceito de AI explaining, né? Tipo, tu tem que saber o que ela está fazendo e ela, quando ela te der aquela resposta, ela tem que, de alguma forma, te explicar o que está acontecendo. Qual foi o raciocínio? E qual foi o raciocínio que ela chegou e, em cima desse raciocínio, quais as ações que ela vai tomar. Então, ele é uma caixa preta, mas ele não é uma caixa preta. Vamos dizer que é uma caixa cinza. Ele tenta né? te dar uma transparência. Ele tenta te garantir uma transparência para aumentar essa confiança e aí, de cima dessa, tu tendo essa confiança, tu conseguir executar ou acreditar que aquela execução que foi feita foi a melhor decisão tomada para aquele momento. Isso me lembrou de Psyche explicando como é que ele gerou o raciocínio. Exatamente. O conceito é bem parecido, né? Ele tem que te descrever os passos que ele levou, qual foi o raciocínio qual a linha de raciocínio que ele teve para chegar naquela resolução daquele problema. Né? Agora, ainda nessa parte mais polêmica, assim, o time, ele pode ser que ele confie cegamente e tenha algum tipo de problema com isso, né? Às vezes o time se escora muito ali nessa ferramenta e possa ter problemas. Não só de IOPS, mas falando de uso do AI na nossa vida do dia a dia. De cultura também, né? Cultura, acho que é uma né? grande mudança cultural dentro do time. Eu acho que a gente não pode se basear 100% naquilo que tá lá. Eu acho que a gente tem que confiar de alguma forma, porque a velocidade de raciocínio é diferente. Ele tá enxergando muito mais dados do que a gente para chegar naquela conclusão. Mas daí nós, quanto desenvolvedores e pessoas com conhecimento, a gente tem que ter um olhar crítico naquilo que ela tá trazendo para ti. E aí, por exemplo, ela pode tomar, eu comentei antes ali, né? Ela pode tomar uma ação automática, fazer um escalonamento, ou subir um novo servidor, ou trocar uma rota, ou sei lá, ela pode resolver o problema que for sozinho, ou ela pode te dar um alerta, ou ela pode criar os gatilhos e tu vai lá e só dá um ok, né? Então, mas mesmo ela tomando as ações sozinhos, e aí até respondendo uma pergunta futura, não vai, por exemplo, tirar o lugar de DevOps ou da equipe de SRE ou engenheiro de plataforma. Existe, né? Não tem como... Os empregos vão ser tomados. Eu não acredito nisso que ela vai ser tomada, porque alguém tem que olhar para aquilo e alguém tem que entender o que foi feito e dizer não. Tá ok, é isso aqui, ou não, aqui ela errou, aqui ela não podia ter feito isso, ou não foi a melhor ação, porque se tu não treinar o modelo, ele só tá olhando, por exemplo, pro troubleshooting daquele problema, por exemplo, de rede. Houve uma oscilação de rede e ela, sei lá, trocou a rota, qualquer coisa assim. Os vieses existem, né? Exatamente. Ela não tá enxergando o custo, ela não tá enxergando o cenário político da empresa, que pode usar um recurso, não pode usar outro, ou qualquer coisa assim. Então, não dá pra... daí é uma opinião
do Felipe, né? Acho que não dá pra confiar cegamente 100%, né? Tem que confiar, mas tem que ter um olhar crítico em cima dela. Né? Mas aí entra um pouco do que a gente sempre fala quando a gente fala de agilismo, né? Aqui na DTI a gente fala muito de agilismo. O negócio é experimentar, aplicar numa parte pequena de sistema. Às vezes você pega uma parte menos crítica, treina, vê o quanto que foi eficaz ali, vê qual que tá sendo o custo-benefício. Medir isso, né? Medir sempre, né? Totalmente data-driven, não tem jeito. E aí trazer métricas boas pra você conseguir medir, sabe? Às vezes a IA tá errando, mas pô, tá errando quanto? Ela errou, mas poxa, ela no último mês ela resolveu 90% dos problemas em questão de segundos. Se não fosse a IA, o Felipe ia ter que acordar de madrugada. Exatamente. Não ia nem dormir, né? Ia ficar lá... Às vezes tá ali, foi pra uma festa de ressaca, tem que resolver um problema. Cara, isso já aconteceu comigo, e aí? Poxa, deixa a IA que não deve resolver os problemas, né, cara? E tu sabe que daí, falou um pouquinho de métricas e da gente fazer uma análise, ela tem algumas métricas que são meio chaves para ela, assim, né? Por exemplo, MTTR, né? O que é o tempo médio de resposta para te resolver aquele problema. São aquelas lá do Dora. As do Dora são boas métricas, né? E daí tem, por exemplo, métricas de entre falhas, né? Então eu tive uma falha hoje, tive uma falha daqui a 2 semanas, ou tive uma agora, daqui a 5 horas eu tive outra métrica. E aí a grande métrica diminuiu esse nosso indicador, né? E caímos, por exemplo, um exemplo que num ambiente, obviamente, de teste que a gente fez, assim, 56% menos do tempo de resposta na falha. Isso é legal, que já é um número muito bom para você mostrar pra galera de negócio, porque você falou que é caro a implementação disso, né? Mas então, e a nossa hora quanto desenvolvimento, ou de SRE no caso ali, né, que tá fazendo aquele suporte também é caro, exatamente, né? De alguma forma, ainda mais né? trabalhando de madrugada. Eu acho que, assim, você consegue também entender de onde que tá vindo essa redução de custos, né? E aí você tem essa diminuição de horas trabalhadas, que eu acho que é o que deve impactar mais, porque no final das contas, muitas vezes o que faz um projeto ser caro é o próprio time, né? Sim. Os recursos, né? Sim. Você tem alguns cases que demonstram esses benefícios, esses possíveis ganhos em custos, né? Em Trazendo em eficiência de números. operação, número. Sim, tem grandes cases abertos, assim, do mercado de implementação de IOPS grandes. A Coca-Cola tem um case que é muito grande, bem divulgado, assim, de número, e aí tem uns números que giram em torno de 50%, 70% de economia do custo operacional, não o custo operacional do ambiente todo, né? Então é esse custo, o custo de operação para resolver, na resolução de problemas. E a gente está botando hora extra, a gente está botando tempo gasto e assim por diante. E ainda deve ter os custos não quantificáveis. Por exemplo, se nós estamos falando de um sistema que afeta a experiência do usuário. Às vezes ele deixa de comprar alguma coisa, né, fora do ar. Ficou puto e nunca mais usou seu produto, sabe? Tem uns custos muito Desinstala o difíceis de aplicativo. quantificar. Desinstala o aplicativo, sei lá de qual sistema nós estamos falando, mas são situações hipotéticas que realmente afetam também. Coisas que vão além desse custo que você comentou também. Sim. Ainda tem isso. Tu pega assim, pegar o varejo, acho que o melhor exemplo é varejo, assim, acho que é o mais impactante é o varejo. Tu deixa de falhar, por mesmo que seja 5 minutos, 10 minutos, falhar a tua compra, tu não compra, tu vai embora. Tu não vai executar aquela compra. O concorrente tá lá funcionando, você compra o concorrente, Exatamente. pronto. Então, e é muito rápido tu fazer essa troca, né? E aí, tu pega, por exemplo, eu não vou lembrar o nome da empresa de varejo, porque alguns cases não falam, né? Mas uma grande empresa americana de varejo garantiu 99,1% do tempo dela durante a Black Friday. De disponibilidade durante o evento da Black Friday, que é onde tem um pico maior um volume maior de dados, né? Então tu tem esse processo, assim. Empresas de saúde também. Hoje tem 3 grandes nichos que estão implementando a IOPS como processo contínuo: varejo, saúde e telecom. São 3 nichos que precisam de alta disponibilidade, né? Quando você fala saúde, tem a ver com sistemas de hospitais, planos de saúde? Basicamente, sistema hospitalar, sistema de gerenciamento de bloco, gerenciamento de estrutura do hospital. Alguns processos não podem falhar. Se falhar, mata uma pessoa, né? Por exemplo, né? Lógico. Extrapolando aqui o exemplo, né? Mas, então, esses processos têm alguns números bem expressivos, assim. Fiquei curioso, o setor financeiro não fala sobre isso? Porque aplicativos de banco, de pagamento, essas coisas Tem também... bastante cases, assim, divulgados, tem bastante gente usando, mas, assim, que tem mais paper escrito, mais coisas escritas sobre, nesses 3 nichos. Interessante isso, cara. Telecom, assim, principalmente,
quanto tu vai pegar problemas de rede, né? Problemas de networking. Né? Então, o IOPS basicamente implementado para verificação de latência, uptime, downtime, e aí fazer correções sem a necessidade de um operador, sei lá, fazer qualquer coisa que tenha que ser feito lá. Fazer a troca de uma rede, troca de uma rota, escalar um novo roteador ou qualquer coisa assim. Então, fica dentro do AIOps, né? E um ponto, assim, que eu acho que é muito relacionado ao AIOps é que hoje muitas ferramentas, né, estão sendo, principalmente voltadas para AI, elas estão sendo aplicadas por aplicar, né? Porque Todo mundo quer usar ChatGPT, né? tá usando porque tá em alta no mercado, mas isso eu acho que também pode gerar alguns problemas, né? Porque se você não tiver um escopo bem definido de qual problema você atacar, né, de qual que é o seu objetivo, né? Até para você começar pequeno, experimentar ali, evoluindo, assim, eu acho que até que ponto, né, esse fazer por fazer pode ser prejudicial ali pro seu projeto. Assim, se tu quer um processo que seja duradouro, a primeira coisa é começar pequeno. E aí, assim, qual é o meu processo de implantação disso? Que é o ponto que a gente tá hoje aqui, né? No que eu vou implantar? Eu não vou sair implantando em tudo. Por exemplo, eu vou pegar o ambiente no qual a gente tá trabalhando, né? São mais ou menos 32 produtos diferentes no mesmo cloud, né? Então, com N recursos. Então, tem vários bancos SQL, tem várias functions, tem toda uma rede shareada entre todo mundo lá com rede, firewall, DNS, servidor e assim vai, um monte de VM. Então, tu tem um ambiente bem complexo. Eu não tenho como implantar em tudo de início. Custo, tempo, desconhecimento, porque eu tenho que ter pessoas que entendam de falta de dados também, você tem que ter uma estrutura de coleta, de data ops definida. Exatamente. Assim, primeiro passo, eu tenho dado de tudo ou eu não tenho dado de tudo? Eu tenho que implementar isso. Tá, agora eu tenho esse dado implementado. Esse dado é útil para mim para fazer alguma coisa? Eu não posso coletar dados só por coletar. Eu tenho que ter um dado que faça sentido e que faça sentido e esteja sendo utilizado ou seja utilizado para alguma coisa. Aí esse dado faz sentido, aí eu vou começar a botar os meus modelos de machine learning, vou começar a fazer uma análise em cima disso, ver se faz sentido, ver as respostas que ele vai me dar e assim por diante. Faz sentido. Beleza, agora o que eu vou fazer? Eu vou criar alertas em cima disso ou eu vou criar automações em cima disso? Ou crio os dois e aí tu vai seguindo por esse caminho até tu chegar lá no estado da arte, onde tá fazendo tudo pra ti a todo tempo, né? Mas tudo bem, como eu falei aqui um cenário gigante com um monte de VM, um monte de function, por onde que eu vou começar? Se você não sabe o que você quer, onde você quer chegar, Exatamente. todo caminho é possível, né? Então, assim, aí é uma escolha que talvez a gente vá fazer lá, não sei, assim, muita discussão disso, mas talvez eu tenho sistemas que são legados, onde eu tenho um dado ruim, eu tenho um tráfego ruim, ou eu tenho um sistema que dá muito problema. Talvez eu vou começar com esse cara aqui, porque é o cara que eu talvez tenha que dar mais ação. Ou eu tenho um sistema que é muito crítico, e eu vou começar com essa criticidade maior, aí vai depender muito de cada necessidade. Né? Pegando essa pergunta da Rafa aí, você já tá implementando lá AIOps no projeto que vocês estão trabalhando. Bem no início, mas tem. Mas aí, como que foi a conversa com a galera de negócio, a galera executiva, para convencer eles? Foi para aumentar a disponibilidade? Foi para reduzir custo? Quais foram os argumentos que vocês usaram? Vamos lá, esse cliente ele é meio atípico quanto a isso, assim, né? Como eu expliquei... Pro lado bom, né? Pro lado bom. Como a gente está num ambiente de cloud, onde a gente está trabalhando com o que tem de melhor, em boas práticas e tudo mais, tem uma receptividade muito boa para esse tipo de coisa. A gente é desafiado a trazer coisas novas e aí fazer essas experimentações. Então a gente tem essa liberdade de criar as POCs, de implementar e mostrar o resultado e aí convencer a partir desse resultado. Lógico que não posso criar uma POC de 1 ano e ficar trabalhando em cima disso, não é esse o caso. Né? Mas a gente tem essa autonomia dentro do cliente, né? E aí consegue usar a tua própria POC como argumento para te vender isso e fazer uma escala, aumentar a escala desse teu... O problema é quando você tem que argumentar para conseguir pelo menos fazer uma POC, né? Então, aí é mais complexo. Aí, cara, aí é um trabalho de formiguinha de convencimento mesmo, né? Mostra, tem esses dados, esse pessoal que já fez esse case, já teve esse benefício. Falar de custos, né? Tem que falar de custos. A gente pode baratear esse processo. Exatamente, né? Ou vou reduzir o impacto de alguma coisa. Então, acho que tem que ir trabalho bem de formiguinha, assim, construindo devagarinho. Dá pra se apoiar nesses cases também. Dá. Na verdade, é o que tem pra se apoiar. Assim, tipo, voltando lá no início, né?
termo antigo, mas a gente pegar Brasil, assim, não tem grandes divulgações, não é um termo que tá, assim, muito em voga de aplicação, né? Então tem que conquistar devagarinho o cliente, assim, mas dá resultado. De alguma forma ele dá resultado, né? Dá pra brincar e dá pra tirar bastante aprendizado dele. Então acho que é isso, a gente explicou bem aqui o que é AIOps, não é simplesmente usar a inteligência artificial de qualquer forma, não é simplesmente uma ferramenta isolada, né? É toda uma solução que envolve processos, envolve pessoas, envolve sistemas, envolve ferramentas e bem usadas, né? Com a inteligência artificial para que a gente possa finalmente dormir melhor, né? Queria agradecer então, Felipe. Eu sei que o nosso público gosta dos sotaques mineiros que aparecem por aqui. Hoje a gente trouxe o sotaque gaúcho também, né? Vim de longe. Veio de longe para gravar com a gente. Então, muito obrigado, Felipe. Eu agradeço. Não, agradeço o convite aí. Estamos sempre à disposição. Se quiser conversar sobre cloud, tá sempre... Cloud, AIOps, Cloud, AIOps, Azure. E com isso encerramos mais um episódio do Entre Chaves. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera. Valeu. Falou.